A igreja cristã da atualidade só existe e sobrevive por causa de mentiras, e sem a principal delas, a igreja acaba. Fique até o final que você vai entender. Eu estou falando sobre o dízimo. Se não for essa mentira, quase todas as igrejas vão fechar. Queridos, eu já expliquei aqui na plataforma com muitos textos e provas históricas a respeito de quê? Primeiro lugar, querido, dízimo, aliança de Deus com Israel, não com a igreja. A igreja não tem que ser dizimista e ofertante. Outra, o dízimo era entregue uma única vez por ano. Terceiro, o dízimo era de frutos da terra e do gado, apenas frutos da terra e o gado. As pessoas das outras profissões não devolviam dízimo. O arquiteto, o carpinteiro, o engenheiro, o curtidor de couro, o pescador, o ferreiro, ninguém entregava o dízimo. Ninguém, jardineiro, ninguém. Apenas quem trabalhava o fruto da terra e o gado. Outra, o dízimo nunca foi dinheiro, nunca devolveram. Era o fruto da terra e o gado, nunca foi dinheiro. Outra, você nunca vai ver no Novo Testamento um único texto falando que a igreja tem que ser dizimista. Ah, mas levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, isso mesmo. Levavam ofertas, vendiam suas propriedades e bens, repartia, dividia no meio, levavam 50% e colocavam aos pés dos apóstolos. Sabe por que não era dízimo? Porque o judeu só devolvia dízimo para levitas, e os apóstolos não eram levitas. Então os apóstolos nunca receberiam dízimo, e nem os judeus nunca entregariam dízimo para quem não era levita, ok? O templo era para o judaísmo. Dá uma lida no Atos dos Apóstolos capítulo 4. Pedro e João apanharam e foram presos, porque pregaram o evangelho dentro do templo. Apanharam e foram presos, ok? O templo não podia falar do cristianismo. Os primeiros templos começaram a ser construídos a partir do ano 325 pelo imperador Constantino, e o dízimo tinha que ser levado na casa do tesouro, uma repartição do templo, que, diga-se de passagem, foi destruída no ano 70 do primeiro século. Mais uma curiosidade: você sabia que até o final do século VI a igreja cristã não recebia o dízimo? Sabia que foi estabelecido no concílio de Macon em 585 pelo rei da Borgonha, que as pessoas ali da região da Borgonha deveriam devolver o dízimo, senão seriam excomungados? Somente na região da Borgonha. Então, no concílio de Macon, o rei da Borgonha decretou que as pessoas da região devolveriam o dízimo ou seriam excomungados, e somente o pessoal ali da região da Borgonha começou a devolver o dízimo em 585, final do século VI. E no final do século VIII, ano 780 e alguma coisa, né? 783, 785, é que Carlos Magno, o imperador romano, decretou que todas as igrejas deveriam devolver o dízimo. Isso mesmo. Então, querido, tem 1200 anos que o dízimo passou a ser obrigatório. Durante 800 anos a igreja não cobrava o dízimo. Tá, mas se a gente ensinar que as pessoas não têm que devolver o dízimo, que não é obrigatório, que não é ensinamento dos apóstolos e nem de Jesus, o que vai acontecer? 99% das igrejas vão fechar. Só isso. É por isso que eu estou dizendo que as igrejas vivem e sobrevivem por causa de uma mentira. Se ensinarem essas coisas que eu acabei de falar, nenhuma igreja vai ficar aberta. Sabe por quê? As pessoas devolvem por medo de ir para o inferno, medo de não ir para o céu. As pessoas só devolvem porque pensam que estão debaixo de maldição, que estão roubando a Deus. Quando aprenderem que essa aliança era com Israel e não com a igreja, acabou. As pessoas devolvem por interesse. Eu quero receber bênçãos sem medidas. Eu quero poder fazer prova com Deus. Eu quero repreender o gafanhoto. Sem isso, as igrejas acabam. E algumas pessoas falam assim: ah, eu sou dizimista e não me falta nada. Exatamente, mas você não aprendeu que quem não é dizimista
e ofertante está debaixo de maldição, está roubando o Senhor? Como que você explica um monte de gente rica pelo mundo afora, principalmente no Brasil, e nunca devolveu nem um centavo de dízimo? Ele não está debaixo de maldição? Deus não está o amaldiçoando financeiramente? Como não devolvem dízimos e são ricos? Outra coisa, dá uma olhada na maioria das denominações, a maioria das igrejas, a maioria dos dizimistas e ofertantes moram de aluguel e passam dificuldade financeira. Confere para você ver. Se devolver dízimo e oferta, não vai ser abençoado financeiramente? Então, querido, infelizmente, não é doutrina dos apóstolos. Infelizmente, não é o evangelho de Cristo. Mas a igreja sobrevive de mentira, ou de mentiras. Essa é a principal. Começa a ensinar essas coisas que eu estou falando, que você vai ver se a maioria delas não vai fechar. Ok? Então, entenda isso e procure na história. Quem começou a exigir dízimo primeiro da igreja cristã foi o Concílio de Macon, rei da Borgonha, no ano 585, final do século VI, e passou a ser obrigatório através do imperador Carlos Magno, no final do século VIII, ano 780 alguma coisa. Dá uma conferida que você vai ver. Até então a igreja não pedia dízimo, ok? Um abraço, até o próximo.